Deus me deu uma palavra para esse fim de semana. E desde quinta-feira eu tenho ministrado essa palavra. Eu não pretendo pregar para vocês algo que vocês nunca tenham ouvido. Não tenho essa ambição. Eu quero apenas mostrar para vocês aonde eu me identifico nesse tempo da minha vida com essa palavra. Porque dependendo do momento que você está vivendo, a Bíblia vai falar com você de uma forma diferente. Às vezes uma coisa que você já leu 500 vezes não vai ter o mesmo peso, dependendo do tempo que você lê, dependendo do dia em que você ouve. E o meu desejo é que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa hora. Você que está aí na sua casa, você que está aqui nesse auditório, que você possa se identificar com a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é uma espada afiada que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela consegue fazer separação entre pensamentos e intenções do nosso coração. A palavra de Deus tem o poder transcendental e sobrenatural de nos transformar em pessoas melhores. Não abra mão da palavra de Deus todos os dias da sua vida, com vontade ou sem vontade. Abra a palavra de Deus, leia, declare em voz alta, dentro da sua casa, no seu quarto, onde quer que você esteja. Pregue nas paredes um trecho da palavra por semana para você meditar nele, mas não deixe de se expor à palavra de Deus. Ó Espírito Santo, o nosso clamor nessa hora é para que tu fales aos nossos corações através da tua palavra, que ela venha ser um bálsamo para os nossos corações nessa tarde, que nós possamos encontrar nela resposta, encorajamento, exortação, vida, ressurreição, restauração, tudo aquilo que a tua palavra tem para nós. Nós tomamos posse agora em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 19, e continue com o seu coração quebrantado na presença do Senhor, porque nós vamos adorar a Deus muito aqui no decorrer dessa ministração, amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 11. Achou? Se achou, dá um sorriso. Eu tenho fé que vocês estão sorrindo. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Deus não estava. Esse é o tema da palavra que eu venho trazer para vocês. Então, onde estava Deus? Será que alguém aqui já parou para se perguntar onde estava Deus em algum momento da sua vida? A gente lê na Bíblia um episódio em que as irmãs de Lázaro chegam para Jesus e dizem: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Se tu estivesses aqui, esse mal não teria acontecido. Às vezes a gente é levado a questionar onde estava Deus. E a gente tem mania de achar que certas coisas só acontecem com a gente. Por que será que aconteceu comigo? O que será que eu fiz? Onde foi que eu falhei? Onde foi que eu errei para que esse mal me sobreviesse? E aqui a gente está lendo um trecho da história do profeta Elias. A gente não sabe muito sobre a vida dele. A Bíblia só diz que ele era tisbita. Ele era de um lugar chamado Tisbe. Onde é? Ao oeste do Rio Jordão? Ao leste do Rio Jordão? Só isso que a Bíblia diz sobre essa cidade. Não tem muita coisa importante para se dizer sobre esse lugar. Mas Elias era de lá. E para mim esse lugar já se torna importante o suficiente, porque a história desse homem me encoraja. A história desse homem me motiva a acreditar que existe um Deus poderoso. Ele me mostra um Deus poderoso. Você concorda? Que a maneira como Elias apresentou Deus para nós é uma maneira muito poderosa, forte. Elias estava acostumado com esse Deus de coisas sobrenaturais. E a gente vai contar aqui um pouquinho da história de Elias. Quem lembra como é que ele apareceu
No primeiro livro de Reis, capítulo 17, aparece um profeta sisudo apontando o dedo na cara do rei Acabe. E Acabe foi um rei desobediente que casou com uma mulher pior do que ele ainda. Jezabel, filha de Et-Baal, adorava a Baal, um deus pagão. E essa mulher fez um escarcéu em Israel. Elias, que já estava desviado, ficou pior ainda quando se casou com essa mulher, porque nada como uma mulher desviada para desviar mais ainda o marido, mas também não tem nada como uma mulher cheia do poder de Deus para trazê-lo de volta para a presença do Senhor. E eu sei que eu estou aqui diante de mulheres poderosas que têm orado por seus maridos. Alguns ainda estão longe, mas eu profetizo que eles vão voltar em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa também receba essa palavra. Porque o diabo, ele tem algum poder, é verdade. A gente não pode ignorar as artimanhas dele, mas só Deus tem todo o poder. E nós somos mulheres poderosas em Deus, viu? Jezabel usou a força dela para fazer o que ela queria na vida de Acabe. Até que se levantou um profeta, um homem de Deus, que meteu um dedo na cara dele e disse assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Já pensou? Um homem que chega, bota o dedo na cara do rei e diz: não vai chover. Não vai chover, porque eu estou falando que não vai chover. Porque Deus mandou dizer para você que não vai chover, e só vai chover quando Deus me disser que vai chover, e aí eu vou te falar qual é o dia que vai chover. Tem que ter muita intimidade com Deus, tem que ter muita comunhão com Deus para acreditar que aquilo que você vai dizer vai acontecer. E Elias foi ousado, ele acreditou, ele liberou a palavra e realmente foi isso que aconteceu. Mas eu quero dizer para você que apesar dele ter sido o profeta que profetizou a crise, ele não ficou de fora, ele não foi poupado, ele também passou pela crise. Talvez você esteja aqui nesse momento, em algum tempo dessa pandemia, você tenha se perguntado: Deus, por que o Senhor não poupou os crentes? Por que nós, como servos de Deus, também tivemos que nos despedir de pessoas que amávamos? Porque essa crise, ela atingiu a todos. Vocês concordam comigo? Essa crise atingiu grandes, pequenos. Primeiro disseram que só os mais velhos sofreriam. Eu conheço gente jovem que teve sequelas gravíssimas dessa doença. Gente de Deus, homens e mulheres de oração. Eu conheço um menino que perdeu 10 pessoas da mesma família, inclusive a mãe. E ele é crente, e ele é servo de Deus. Essa crise não poupou ninguém, porque existem crises que não poupam ninguém. Deus não prometeu te livrar da crise sempre, amada. O que Ele nos promete é estar conosco todos os dias, é estar conosco inclusive nas crises, inclusive nas perdas, inclusive nos lutos, inclusive nas lutas. E eu estou falando isso com propriedade, porque todas as vezes que eu passei por tragédias na minha vida, em todos os momentos que eu busquei a Deus, eu achei. E Elias tinha intimidade suficiente para saber que apesar dele não ter sido poupado da seca, de Deus não ter colocado um cântaro aberto na cabeça dele o tempo todo, de chuva caindo e ele colhendo água no baldinho, ele confiava que Deus haveria de livrá-lo de uma forma ou outra. E foi isso que ele fez. Ele obedeceu a direção de Deus. Ele foi para um lugar chamado Querite, onde tinha um riacho, e a Bíblia diz que Deus mandou ele se retirar e ir para lá e se esconder naquele lugar. Foi Deus que mandou. Elias, vai para Querite, que está perto do Jordão. Você vai beber do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te trouxessem alimento. Então ele comia carne e pão da boca do urubu e bebia água do ribeiro. Tem que ser obediente também para entender que o socorro que Deus está mandando está vindo dele, porque tem hora que a gente não acredita. Tem hora que por qualquer motivo, até por orgulho, a gente deixa de aceitar ajuda de onde Deus está mandando. Querida, Deus ainda usa os improváveis para nos socorrer na hora da crise. Então esteja atento, porque Deus pode usar quem Ele quiser para te sustentar nesse tempo. Preste atenção nisso.
quando Deus não nos livra da crise, Ele nos sustenta na crise. Tem até uma canção que eu gosto muito, que diz que Deus proverá. Eu quero liberar sobre a sua vida essa palavra. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Declara isso, vai. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo. Onde? Em suas mãos. Aleluia, aleluia. Ele tem solução. Ele tem solução. Mas a Bíblia diz que passados dias o ribeiro secou, porque não tinha chuva na terra. Então a fonte que Deus tinha colocado como sustento para Elias secou. Mas o Senhor tinha uma outra estratégia. O Senhor disse: agora que a fonte secou, você vai pedir ajuda para uma viúva. Vai para Sarepta, uma cidade chamada Sarepta, que é de Sidom, e você vai morar ali. E eu ordenei a uma viúva que te sustente. Outro improvável. Deus pegando as coisas que não são para confundir as que são. Ele faz isso. Ele sempre fez e vai fazer para sempre. Ele pode usar até a minha vida. Imagine a sua, que está aí sentada me ouvindo. Então ele foi lá e pediu à mulher: traz-me num vaso um pouco de água para eu beber. E ela falou: sim, meu senhor. Aí ele falou: mas antes, faz para mim também um pão. Coitada. Ela disse: oh, meu senhor, você não está entendendo. A gente está no meio de uma seca. A gente está no meio de uma crise. Eu não tenho como ajudar ninguém nessa crise. Eu não tenho como fazer nada pelo Senhor. Eu vou fazer um bolo agora para mim e para o meu filho. A gente vai morrer depois disso, porque é a última refeição que nós vamos fazer. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Querida, isso que você está achando aí que não é nada, esse último fôlego, essa última força que você trouxe para esse congresso, é isso que Deus vai multiplicar e transformar no seu milagre. Eu quero que você entenda que Deus viu quando você saiu da sua casa, recolhendo os seus cacos. Eu lembro que há 3 anos atrás, eu vim aqui para esse congresso em pedaços. Eu vi a pastora Renata pior ainda do que eu. Mas olha o que o Senhor tem feito com a nossa vida. Ele tem nos reconstruído, Ele tem nos reinventado, Ele tem nos moldado, Ele nos aproveitou, reaproveitou, nos reconstruiu, nos reformou, e Ele vai continuar fazendo isso até os últimos dias das nossas vidas, porque nós nunca vamos parar de ser reformadas por Deus, seja na bonança, seja na tempestade, seja na fartura ou na escassez. Deus tem um propósito, Deus tem algo para fazer conosco, com a farinha que a gente traz, com o azeite que a gente deposita no altar dele. Ele não vai desperdiçar uma gota, Ele não vai desperdiçar um grão. Ele é poderoso para usar aquilo que nós temos, ainda que a gente ache que é tudo que nos resta, que a gente não vai dar conta, porque tem hora que a gente pensa que não vai dar conta mesmo. É normal. Sabe, todas as pessoas que estão aqui nessa história, eu me identifico com elas em algum momento, porque eu também já achei que aquele era o último momento da minha vida e que depois eu ia morrer. Eu tenho certeza que muitas aqui já viveram situações assim, em que pensaram: dessa eu não vou sair, dessa eu não vou escapar. E aí o Senhor vai e manda um profeta. Aí o Senhor vai e manda um anjo. Elias chegou na vida daquela mulher num momento de crise, e Deus falou: você vai pedir socorro a ela.
Mas na verdade ele não foi só pedir socorro, ele foi trocar o socorro. Porque enquanto ele estava usando um princípio de Deus na vida dela, em que é semeando o que a gente colhe, em que é dando o que se recebe, em que é abençoando o que a gente é abençoado, e é tendo fé que Deus age também na nossa vida, Elias também estava sendo sustentado. Porque o ribeiro secou. E Deus falou: é a viúva que vai te socorrer. Mas ela também vai aprender uma lição. Ela também vai entender que quando a gente deposita tudo no altar do Senhor, quando a gente entrega tudo que tem, quando a gente entrega a nossa vida por inteiro, porque com Deus é tudo ou nada, é impossível que alguma coisa muito sobrenatural não aconteça. E a vida daquela mulher se dividiu entre o antes e depois da passagem de Elias ali. E isso aconteceu, queridas, em tempo de crise. Repita comigo assim: no tempo dessa crise, algo muito sobrenatural está prestes a acontecer na minha vida também. Você está entendendo? É a qualquer momento. Aquela mulher foi surpreendida com a visita do milagre em sua casa. Elias não foi só a fonte de sustento para ela, porque quando ela fez o bolo, realmente a farinha não acabou. A Bíblia diz que o azeite não secou, porque Elias liberou uma palavra de provisão sobre a vida dela. Mas no momento em que ela teve uma história de tragédia dentro da sua casa, se você continuar lendo, e eu aconselho que você leia em casa esses 3 capítulos, para você relembrar, e se você não conhece, para você conhecer, a partir do capítulo 17, você vai ver a história de Elias. A Bíblia diz que essa mulher passou por um momento terrível, em que o seu filho adoeceu e morreu, e o profeta de Deus estava na casa dela naquele exato momento, e ela pediu socorro, e ele orou, e o menino ressuscitou. Porque Deus age como Ele quer. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos. Se Ele quiser, Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus. Se a gente não entender quem a gente é, se a gente perder a identidade no meio da crise, a gente vai ficar igual a essa mulher que ficou. Quando o filho dela morreu, ela disse assim para Elias: o que eu tenho contigo, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? A gente se culpa, e a gente ainda quer achar um culpado para a tragédia que aconteceu. Um culpado de fora também. Quer dizer que você veio trazer para mim a minha iniquidade e ainda veio matar o meu filho. A gente precisa ter muita noção de identidade. A gente precisa ter muita certeza da nossa paternidade. Eu vim aqui nessa tarde trazer um recado de Deus. Você é filha dele. Você é amada do Pai, ainda que você esteja vivendo o pior momento da sua vida. A sua crise, a sua adversidade não diminui o amor de Deus por você. Assim como a sua vitória não mostra que Deus te ama mais. O amor dele está intacto, seja qual for o tempo, seja qual for a estação da sua vida. Ele te ama, o amor dele permanece o mesmo. E eu quero que você celebre esse amor todos os dias da sua vida, e seja grata por isso. Deus te ama, Ele é bom, e nada pode te separar do amor dele. Você já cantou isso aqui? Amém? Então, quando a culpa bater na sua porta para destruir você, esfrega na cara da culpa a seguinte palavra: agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Você é livre, mulher. O filho daquela viúva ressuscitou. O milagre chegou na casa dela. Sim, ela foi uma fonte de socorro para Elias, mas Deus também usou Elias como fonte de milagre para ela. Assim é a nossa vida, é essa troca. É por isso que nós precisamos congregar. É por isso que nós precisamos estar aqui na casa de Deus. Porque se relacionar com Deus você faz até em pensamento. A gente está aqui porque o desafio é se relacionar com os outros.
É muito fácil dizer eu sou crente em casa, eu sou crente online. E agora então tem uma moda, né, de gente que está crente online. Eu entendo que você esteja na sua casa, porque você é do grupo de risco, porque você não pode estar aqui, mas eu não consigo compreender você, que podia estar aqui presencialmente e estar em casa, deitado no sofá, comendo pipoca, se distraindo no celular, podendo estar aqui nessa atmosfera de glória. Porque tem coisa que é só para quem veio aqui, tá? Porque na comunhão Deus ordena a bênção. Eu tenho certeza disso. Eu acredito no poder transcendental da reunião do povo de Deus na casa do Senhor. Eu não estou dizendo que, eu não estou endeusando um lugar. Eu estou dizendo que há um princípio nessa unidade. Você saiu da sua casa, você abriu mão de outras coisas, você renunciou a outras coisas para estar aqui no calor. Tá gostoso, tá confortável, tem ventilador, mas não é gostoso também ficar em casa com a perna levantada para cima do puff, vendo na televisão e de vez em quando pedindo uma aguinha, um suquinho? Claro que é. E por um tempo a gente fez isso. Mas por um tempo, assim como por um tempo Deus socorreu Elias no riacho de Querite, assim como por um tempo os corvos levaram comidinha na boca dele, mas acabou o tempo, Deus falou, vamos embora, sebo na canela. Agora é outro nível. Esse congresso aqui é outro nível. Amém? Pode aplaudir o Senhor bem forte aí. Você faz parte desse nível diferenciado. Depois que passou aquele tempo, Deus falou, agora você vai lá encarar Acabe e vai dizer que vai chover. E Elias obedeceu. E ele voltou lá no palácio. E quando ele chegou lá, como se não bastasse ele estar lá e ele ser o perturbador de Israel, segundo Acabe, ele desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. E vocês conhecem essa passagem, esse episódio no qual Elias invoca a Deus e Deus derrama fogo do céu e consome o sacrifício dele, que ele colocou no altar. A Bíblia diz que 2 altares foram construídos, um para Baal e o outro para Deus. E Elias falou, Deus que responder com fogo, esse é Deus. E eles aceitaram. Se retaliaram, se cortaram, gritaram, ficaram quase o dia inteiro pedindo que Baal se manifestasse. Não teve uma faísca. Mas quando Elias fez uma oração simples, Senhor, responde só para que eles saibam que tu és Deus. Não precisou usar palavras eloquentes, não precisou escolher como falar, ele simplesmente falou com Deus de uma forma simples, direta, porque quem é filho sabe que pode se comunicar com Deus dessa forma direta. Você pode ser você mesma, você tem liberdade para falar com Ele, inclusive sem máscara, porque Deus não vai pegar coronavírus. E a Bíblia diz que o fogo consumiu o altar, consumiu o holocausto, despedaçou tudo, até a água que ele tinha colocado ao redor do altar foi consumida pelo fogo de Deus. E não havia dúvida de que o Senhor estava respondendo à oração de Elias. E naquele dia glorificaram ao Senhor dizendo, esse é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu convido você a declarar que só o Senhor é Deus nessa tarde, porque Deus também está derramando nessa tarde o fogo dele sobre a sua vida, esse fogo que aquece o seu coração, esse fogo que vem trazendo a alegria de volta, esse fogo que não é para te destruir, mas é para aquecer os seus dias de inverno, os seus dias de solidão, de isolamento. Quem passou aqui por esse isolamento, por esse vírus, sabe o que é essa solidão. Eu passei por isso, foi difícil, até o luto quis voltar no tempo que eu fiquei isolada. Mas eu clamei a Deus e Ele me visitou. E Ele pode nos visitar onde quer que a gente esteja, até dentro do banheiro, dentro do carro, onde quer que nós estejamos. Se nós estivermos dispostas a invocar o nome do Senhor, Ele vem com o seu fogo e nos aquece. Elias conhecia o Deus do fogo. Ele conhecia. Só que depois que isso aconteceu, ele matou os profetas de Baal.
Pensa o quanto ele ficou exausto, porque foram 450 profetas de Baal que ele desafiou, mais os 400 de Acera. A Bíblia diz que ele matou os 450 profetas de Baal, ele, pessoalmente. E para você matar na sua vida aquilo que não glorifica a Deus, o Espírito Santo entra em ação, mas requer também um certo esforço da tua parte. Requer decisão, requer persistência. Vir para a casa de Deus muitas vezes não é confortável. Abrir a Bíblia ao invés de abrir o Facebook e as redes sociais, às vezes também não é o que a gente quer. Requer um esforço. Perdoar alguém, liberar perdão ou pedir perdão, requer um esforço também da nossa parte, uma decisão. Mas quando a gente decide, Deus dá graça para a gente ter capacidade de fazer até aquilo que a gente não dá conta. Deus te trouxe aqui nessa tarde para te dizer que Ele vai te dar graça para matar aquilo que tem que morrer na sua vida. Porque existem experiências que Deus quer que você viva. Existem níveis diferenciados de autoridade nos quais Deus quer te usar. Mas existem coisas que precisam morrer para que você possa avançar. E é difícil matar a carne, não é? A Bíblia diz que nós temos que mortificar. Isso é matar as obras da carne. Nós devemos dar lugar às obras do Espírito de Deus, do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, está lá em Gálatas 5:22. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, para ver se a gente está alinhado com essa realidade, com essa verdade, com esses princípios divinos. Porque se nós estamos na reta do milagre para nós. E eu não estou dizendo que você não vai passar por lutas ou dificuldades, porque você está ouvindo aqui a história de um homem de Deus, que caminhava com Deus, que tinha uma vida santa, que era um profeta que falava e as coisas aconteciam. Mas olha o que aconteceu com ele. Ele foi desafiado pelo demônio que estava em Jezabel. E a Bíblia diz que quando Acabe contou para Jezabel o que Elias fez, Jezabel mandou um recadinho para ele e disse assim: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. Gente, o profeta que estava cheio do Espírito Santo, que tinha acabado de matar os profetas de Baal, que tinha feito cair fogo do céu, que tinha feito a chuva parar com a sua palavra, que Deus tinha usado para tantas coisas, agora ele era fugitivo da endemoniada. Porque um recado, queridas, pode mudar o nosso dia, pode mudar a nossa história. Então, já que você está aqui nesse ambiente de glória, nessa atmosfera de glória, eu tenho um recado de Deus para você. Jezabel nenhuma vai te vencer, demônio nenhum vai te paralisar, porque você está aqui na presença do Deus vivo, e Ele é vitorioso, e o final dessa história é só um: o Cordeiro venceu. Pois vocês não receberam um espírito que as escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que as adota como filhas, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Quem toma posse dessa palavra? Aleluia. Não temam, não tenham medo. A Bíblia dizem que a Bíblia tem 365 não temas, um para cada dia do ano. E esse é um tempo em que o diabo está tentando colocar temor no nosso coração. Medo, medo, medo. Quem aqui já se viu com medo nessa crise, nessa pandemia? Eu confesso a vocês que eu fiquei com medo, gente. Quando eu me vi ali dentro do meu quarto, eu fiquei com medo. Medo de acontecer alguma coisa comigo. Medo de não ver mais o meu filho que está lá nos Estados Unidos. Medo dos meus pais contraírem essa doença. Medo de perder o meu marido. Quem estava doente era eu, e meu marido não pegou, mas eu peguei.
Medo porque um dia eu estava bem, outro dia eu não estava mais. E como é que eu venci o medo? Me submetendo à palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Tinha dia que eu não conseguia ler, porque eu ficava enjoada, nauseada, e ler era difícil para mim. Mas eu colocava mensagem no YouTube, uma atrás da outra, e ouvia, e era injeção de palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Você está aqui nessa tarde, recebendo palavra de Deus. Daqui a pouco mais palavra. Você já ouviu a palavra hoje, através da pastora Renata. Você ouviu a voz do Espírito Santo, quando ele disse, vai lá, se inscreve, participe, e você obedeceu. Então receba essa injeção de fé no seu coração. Receba força. Receba paz. A paz de Deus que excede todo entendimento vai encher a sua vida e o seu coração. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Mas Elias, que tinha passado por tudo isso, preste atenção, que tinha vivido experiências tremendas com Deus, ele teve medo porque ele era humano. E eu costumo dizer que se eu fosse Deus, eu não contaria certas partes da história dos meus filhos. Se eu pudesse evitar que certas coisas dos meus filhos fossem expostas, eu evitaria. Mas Deus colocou na Bíblia para a gente aprender alguma coisa. Se essa palavra está aqui, se a Bíblia diz que um homem com a autoridade espiritual de Elias teve medo e fugiu do demônio, quem sou eu para me achar a pior das criaturas quando eu me sentir fraca, quando eu me sentir só, quando eu sentir medo, quando eu me sentir a pior pessoa da face da terra? Eu não quero dizer que você deva permanecer nesse lugar, porque esse não é o seu lugar. Mas se você está passando por esse lugar agora, eu quero dizer para você que você não é diferente de Elias. Ele estava sujeito às mesmas paixões, aos mesmos pecados, às mesmas situações, aos mesmos ataques, às mesmas crises emocionais que nós. Ele era humano. Deus não usou Elias porque ele era o máximo. Deus usou Elias apesar de quem ele era, apesar do que ele não tinha, apesar das habilidades que lhe faltavam. Deus usou. Ele tinha defeitos assim como eu e você. E Deus também pode nos usar poderosamente. E Ele vai fazer isso. Elias adoeceu emocionalmente. Pensem comigo aqui, meninas. Quando ele se levantou para dizer que não ia chover, o que Deus falou? Vai se refugiar no ribeiro de Querite. Dessa vez não foi Deus quem mandou ele ir. Ele fugiu porque teve medo. A Bíblia é muito clara em dizer isso. E quantas aqui nunca fugiram com medo? Quem aqui nunca fugiu de uma situação, de um confronto, de uma conversa, de um cara a cara, de uma pessoa? Não teve que atravessar a rua para não ter que encarar? Quantas aqui não fugiram de alguma situação e até de Deus tentaram fugir? Como se isso fosse possível. Elias fez isso. E a Bíblia diz que ele andou um dia inteiro, caminhou, e foi parar debaixo de um pé de zimbro. E chegando ali, ele disse para Deus: eu quero a morte. Deus, me leva, porque eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que os meus antepassados, eu não quero mais viver. O que a depressão faz com a pessoa? Ela tira a vontade de viver, ela tira a motivação, ela tira a perspectiva do futuro. E se a gente permitir que esse buraco continue, é lá que a gente vai parar. Porque a gente, dependendo da tragédia que vive, da luta que atravessa, a gente não quer mais continuar. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já tive momentos na minha vida. Eu nunca tentei tirar a minha vida, mas eu tive vontade que Deus tirasse. E o engraçado é que Elias fugiu para não morrer, mas quando chegou debaixo do pé de zimbro, ele disse: Deus, me mata. Vai entender uma coisa dessa? É uma mente confusa. Você concorda? Um espírito de confusão na vida do profeta. Porque até os profetas passam por um momento de confusão na vida. Você está me entendendo? Eu quero que você me ajude e que você se identifique como eu me identifiquei com essa palavra nesses últimos dias, mais do que nunca. Não se culpe se você está vivendo um momento de confusão.
Não se isole. Não fique debaixo do zimbro pedindo para morrer, porque Deus ainda tem planos com você. Deus foi tão maravilhoso na vida de Elias que fez ali um tratamento terapêutico. Deus aparece, manda um anjo para lá, e o anjo fez um pão quentinho nas brasas. Olha aí, carboidrato. Tem muita mulher deprimida de tanto fazer dieta. Cuidado com esse monte de dieta que você faz, minha filha. Está ficando magra, esquálida, quase partindo no meio. Excesso de exercício também nos deixa com a imunidade baixa. Isso aí é provado cientificamente. Então se alimente, cuide da sua saúde. Se você está com sobrepeso, também cuide disso, mas não fique paranoica, desesperada, porque tem que ter um modelo de beleza que está no Instagram da vizinha que fez um monte de Photoshop para ficar com aquela cintura fina. A verdadeira beleza é aquela que sai de dentro de você. Amém? E Deus mandou um pão quentinho, água fresca. Elias bebeu, comeu e voltou a dormir. Gente, comida do céu. E tem gente que está comendo comida do céu e continua dormente. Está recebendo pão, está recebendo a água do Espírito, a palavra de Deus, mas continua dormente. Por quê? Porque decidiu: eu quero deixar a vida passar, e eu não vou ser o protagonista da minha própria vida, eu vou ser coadjuvante. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deus não quer isso para você. Ele quer que você participe dos propósitos que Ele tem para você. O anjo vai de novo, chama Elias de novo, dá pão de novo, dá água de novo. Sabe por quê? Porque Deus não desiste da gente. Você pode até desistir de Deus, mas Ele não vai desistir de você nunca, jamais. Ele não vai desistir de você, porque você não é descartável. E a Bíblia diz que com aquele pão e aquela água, Elias se levantou e caminhou 40 dias e 40 noites pelo deserto. 40 dias e 40 noites com a comida do céu. Tem uma comida do céu aqui nesse dia de congresso, de conferência Pérola, que vai te dar força para você caminhar mais adiante, para você ir mais em frente, para você conseguir vencer esse deserto um pouco mais. Eu quero que você entenda que tudo que está sendo liberado desse altar serve para a sua vida. Tome posse, não é para o vizinho. Não adianta você ficar pensando: se a minha amiga estivesse aqui, se meu marido estivesse aqui, se fulana estivesse aqui. Não tem que estar aqui quem não está, é você, é para você. Esse pão e essa água que o anjo deixou aqui nessa tarde é para você. E aí, a gente pensa que a história acaba aí, né? Elias acordou. Não. Ele foi para dentro da caverna, gente. O que é caverna? Naquele tempo, caverna era usada como túmulo. Elias estava desistindo de si mesmo. Ele foi para a caverna pensando: já que Deus não me deixou sossegar lá fora, então eu vou ficar nessa caverna, que vai que Ele me esquece aqui. Mas Deus não esqueceu Elias nem na caverna. Deus foi lá na caverna atrás dele e falou: Elias, sai da caverna e vem para fora e vai para o monte. Tem hora que você precisa ser muito incomodada por Deus para acreditar que Ele quer que você continue viva, né? E é nessa hora que a gente se depara com esse vento, com esse terremoto e com esse fogo, onde Deus não estava. Mas Elias estava acostumado com Deus do vento. Dessa vez Deus não estava no vento. Deus não estava. Deus não estava. A Bíblia é bem clara em dizer: Deus não estava no vento. Aí depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto? Como que não estava? Eu estou acostumada com Deus do terremoto, gente. Um terremoto vai. Cadê o Deus do terremoto? Pelo amor de Deus, não dá para ficar. Pois é, Deus estava nesse terremoto aqui.
Quando Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, mas Deus não estava no terremoto de Elias. Eu já estou terminando, tá? Deus não estava no terremoto de Elias. Ele estava no terremoto quando Jesus foi crucificado e o véu do templo se rasgou, e até os mortos que estavam enterrados ali nas redondezas ressuscitaram, e muitos viram seus entes queridos naquele tempo. Esse terremoto Deus estava, mas Deus não estava no terremoto de Elias. E a Bíblia diz que também teve um fogo, mas Deus não estava no fogo. Mas eu estou acostumada com Deus do fogo, e Elias também estava. O fogo que caiu e consumiu o altar, e o fogo da fornalha onde Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados, gente. Deus não estava no fogo. Então por que ele não estava no fogo de Elias se ele estava no outro fogo? Eu também tenho música de fogo. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Pois é, gente. Em Levítico 6,13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Deus gosta de fogo. No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Depois do quê? Que línguas como de fogo foram distribuídas, foram vistas e repartidas entre eles. Deus gosta de fogo. Se Deus gosta de vento, gosta de terremoto, gosta de fogo, por que que no meu vento, no meu terremoto e no meu fogo Deus não estava? Por que que o Deus de milagre não operou o milagre que eu queria, do jeito que eu queria? Por que que ele não se manifestou do jeito que eu esperava? Por que que não foi do jeito que eu orei? Porque Deus não cabe nos nossos moldes. Porque Deus não cabe na nossa caixinha limitada de perspectivas. Deus age como Ele quer. Elias estava acostumado com Deus que fazia muito barulho. E Deus faz, e Ele gosta de fazer barulho. Ele gosta de fazer milagres. Ele gosta de operar milagres ainda. Ele ainda faz isso, Ele ainda está fazendo, Ele ainda vai fazer. Mas quando Ele não fizer do seu jeito, Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ter poder. Eu vim aqui para te dizer isso, para que você não seja vencida pela frustração, assim como Elias estava sendo vencido. Por que que Deus não fez algo? Por que que Ele não impediu que Jezabel me amedrontasse, me ameaçasse dessa forma? Por que que Ele deixou essa luta chegar tão longe assim? Eu não sei, mas eu sei que Ele tem um propósito com isso, porque Ele ainda tem poder de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Deus não estava nesses fenômenos, mas Ele estava no murmúrio de uma brisa suave. E nessa tarde Deus também traz essa brisa sobre a sua vida como um bálsamo. Nessa tarde Deus veio aqui como uma brisa suave através da minha vida, da vida da pastora Renata, para te dizer que você não vai morrer nessa caverna, que existe um futuro para você. Deus te trouxe aqui para te dar orientações sobre o seu futuro, sobre o que Ele tem para você amanhã. Oh meu Deus, eu quero tanto que você acredite nisso. Deus tem um futuro de paz para você. A Bíblia diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Fica de pé no seu lugar dando glória a Deus. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ei, querida, eu vim trazer um recado para você da parte de Deus. Não é uma mensagem de Satanás, como Jezabel fez com Elias. A mensagem, o recado da parte de Deus que eu tenho para você é que não vai acabar nisso. Não vai acabar nessa crise, não vai acabar nessa ameaça, não vai acabar nessa pandemia, nesse deserto, nessa caverna, nessa angústia, nessa tristeza que você está vivendo nesse tempo, nessa solidão. Não vai acabar, não é o fim. Deus tem um futuro para você. Deus conta com você. Deus falou: levanta daí, Elias, sai fora. Você ainda tem reis para consagrar.
Você ainda tem Eliseu para deixar no seu lugar. E para completar a minha obra na tua vida, você não vai nem morrer, vai ser arrebatado. Pode ser que a gente nem chegue a morrer, gente. Todo mundo aí com medo do coronavírus. Eu estou achando que a gente vai ser arrebatado antes desse coronavírus acabar. Tem uma canção que eu tenho cantado todos esses dias em que eu tenho pregado essa palavra, esses 3 dias, que é da Ludmila Ferbe. Eu sei que a gente não pode fazer apelo por causa de acumulação, de aglomeração. Pode? Bom, então se você sentir vontade de vir à frente, se você se identificou com essa palavra que nós pregamos aqui, nós temos ainda 5 minutinhos. Eu acredito tanto na oração que a igreja faz em unidade. Eu quero dizer que se você está se enquadrando nesse aspecto aqui, ó, da vida de Elias, como alguém que desistiu de si mesma, como alguém que está desanimado a ponto de parar mesmo, sabe? Você que já pensou até em suicídio, você que não pensou em suicídio, mas não está encontrando motivação para seguir em frente, por causa de alguma perda, de alguma tragédia, de alguma luta ou de algum luto que viveu. Sai do seu lugar e vem aqui na frente enquanto eu canto essa canção. Toda a igreja orando, clamando nessa hora, adorando a Deus. Isso. Vem, Senhor Jesus, nessa hora, com a tua presença. Obrigada por essa atmosfera de glória. Obrigada, Senhor, pelas tuas filhas que vieram te adorar.